Aqui é Ederson Carvalho para mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022. Ontem, dia 2 de fevereiro, o CAD adiantou a divulgação da pauta da sessão ordinária de julgamento que irá acontecer no dia 9 de fevereiro de 2022. E de acordo com esta pauta, a sessão irá acontecer no dia 9, às 10 horas da manhã, vai ser transmitido ao vivo aqui do nosso canal. E o primeiro item pautado para esta sessão de julgamento será justamente o ato de concentração de venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro. E agora a pergunta que fica é: como será o voto dos membros do Tribunal do CAD? E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Galera, o Tribunal do CAD hoje é composto por 6 membros, um presidente e 5 conselheiros. Porém, o normal é 7 membros. Tem um gabinete que está sem conselheiro no CAD. Portanto, o tribunal que votará o processo de venda da Oi Móvel é este que nós estamos vendo na tela. São 6 membros. O Alexandre Cordeiro Macedo, que é o presidente do CAD. No gabinete número 1, nós temos a conselheira Lenisa Rodrigues Prado. O gabinete número 2, nós temos o Luiz Henrique Bertolino Braido, que é o conselheiro relator do processo de venda da Oi Móvel. No gabinete número 4, nós temos a conselheira Paula Farani de Azevedo Silveira. No gabinete número 5, nós temos o conselheiro Sérgio Costa Ravagnani. E no gabinete número 6, nós temos o conselheiro Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann. O Tribunal do CAD funciona como uma segunda instância. A primeira instância é a Superintendência Geral do CAD. E lá na Superintendência Geral do CAD, eles emitiram um parecer, que eu vou colocar aqui na tela. Este parecer, em síntese, ele recomenda a aprovação mediante a celebração de acordo em controle de concentrações. O acordo em controle de concentrações, ou ACC, é mais conhecido como os remédios. Então, a Superintendência Geral do CAD, que é a área técnica do CAD, ou a primeira instância de julgamento dentro do CAD, eles recomendaram a aprovação do processo de venda da Oi Móvel mediante a celebração desses remédios. E quais são esses remédios? Em síntese, o Acordo em Controle de Concentrações, ACC, prevê 4 compromissos de obrigação de fazer e um compromisso de monitoramento. Quais são eles? Oferta run sharing, oferta radiofrequências, oferta de referência roaming nacional, oferta de referência MVNO e trustee de monitoramento e mediação. Todos esses remédios são remédios comportamentais. Então, o processo subiu desta maneira para o Tribunal do CAD, que é a segunda instância, vamos dizer assim, de julgamento dentro do CAD. Os conselheiros pegaram o processo desta maneira, recomendando uma aprovação com remédios comportamentais. O conselheiro Luiz Henrique Bertolino Braido foi sorteado para ser o conselheiro relator do caso, e daí então começou-se a haver diversas reuniões nos gabinetes destes conselheiros, tanto com as requerentes quanto com os terceiros interessados. E de uma forma geral, alguns conselheiros defendem, além de remédios comportamentais, remédios também estruturais, os quais se referem à venda de ativos, e isso vem gerando uma certa insatisfação por parte das compradoras, Vivo, TIM e Claro. Então nós sabemos muito bem que há uma certa divisão entre os conselheiros do CAD. E inclusive, em setembro do ano passado foi convocada uma sessão extraordinária de julgamento. E o presidente do CAD cancelou essa sessão extraordinária de julgamento sem consultar previamente os outros conselheiros. Olha que rolo que deu isso. A conselheira Lenisa Rodrigues Prado, juntamente com a conselheira Paula Farani de Azevedo Silveira e o conselheiro Sérgio Costa Ravagnani, escreveram um ofício solicitando que o caso não mais se repetisse. O conselheiro Luiz Henrique Bertolino Braido não assinou o ofício, mas na sessão ordinária de julgamento de outubro, ele acabou se manifestando, concordando com o teor do ofício. E de outubro de 2021 para cá, o relacionamento entre alguns conselheiros não era dos melhores. E isso nós temos que levar em consideração para este julgamento do processo de venda da Oi Móvel. Pela minha experiência acompanhando o processo de venda da
o imóvel junto ao CAD, eu posso dizer para vocês que algo me chamou muito a atenção e eu gostaria de revelar aqui neste vídeo com exclusividade. No dia 21 de janeiro de 2022, aconteceu uma reunião no gabinete do conselheiro Sérgio Costa Ravagnani. E esta reunião me chamou bastante a atenção, porque nenhum dos conselheiros havia solicitado uma reunião como esta. Esta reunião aconteceu no dia 21 de janeiro, às 10 horas da manhã. 2 conselheiros do CAD solicitaram esta reunião, junto com 3 membros muito importantes da Anatel: o Abraão Balbino, a Cleomara Helena e o José Borges. Esta reunião aconteceu e me chamou bastante a atenção. Nenhum dos conselheiros e nem sequer o presidente do CAD convocou alguma reunião junto com a Anatel desde que o processo subiu para o tribunal do CAD. E ainda mais uma reunião somente com 2 conselheiros. Uma reunião de interesse somente de 2 conselheiros. O conselheiro Sérgio Costa Ravagnani e a conselheira Paula Farani de Azevedo Silveira. Portanto, há uma grande disputa entre os conselheiros pelo pacote de remédios. E os conselheiros precisam chegar nesse acordo que satisfaça o desejo de todos. Porque o acordo em controle de concentrações elaborado pela Superintendência Geral do CAD não previa os remédios estruturais, que a grosso modo estão relacionados à venda de ativos. E então, o que esperar, galera, desta votação? O processo de venda da Oi Imóvel será o primeiro item da pauta da sessão de julgamento do dia 9 de fevereiro de 2022. Portanto, o conselheiro relator Luiz Henrique Bertolino Braido pronunciará o seu voto explicando os remédios, somente remédios comportamentais. Eu acredito que ele não levará para a votação remédios estruturais e, na minha opinião, o voto dele será pela aprovação com esses remédios comportamentais. Eu acredito que o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro Macedo, seguirá o voto do relator pela aprovação com esses remédios comportamentais. Aqui já serão 2 votos para aprovação do processo, porém, devido a algumas questões que aconteceram no ano passado, referentes àquele ofício que 3 conselheiros assinaram e remeteram ao presidente do CAD, e também por conta desta reunião que aconteceu com o pessoal da Anatel, envolvendo somente 2 conselheiros, que na ocasião foram os conselheiros Sérgio Costa Ravagnani e Paula Farani de Azevedo Silveira, eu acredito que possa haver resistência de aprovação por parte desses 2 conselheiros, conselheiro Sérgio e conselheira Paula. Eles podem realmente lutar por remédios estruturais para aprovar a operação e mitigar ainda mais efeitos anticoncorrenciais. A conselheira Lenisa Prado, na minha opinião, é uma incógnita. Pelas reuniões que aconteceram no gabinete dela, eu não consigo dar uma probabilidade de voto pela aprovação ou não. E o conselheiro Luiz Hoffmann, eu acredito muito que ele vote junto com o relator pela aprovação do processo de venda do imóvel com os remédios comportamentais. Portanto, o cenário é o seguinte: eu acredito muito que já temos 3 votos a favor da aprovação, que são os votos do conselheiro relator Luiz Henrique Bertolino Braido, do presidente Alexandre Cordeiro Macedo e do conselheiro Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann. Será uma grande surpresa para mim caso algum deles vote pela não aprovação do processo. Agora, em relação aos outros conselheiros, a conselheira Lenisa Prado, o conselheiro Sérgio Ravagnani e a conselheira Paula Silveira, eu já acredito que eles podem realmente votarem pela não aprovação do processo de venda da Oi Imóvel. Este seria o pior cenário: 3 votos pela aprovação contra 3 votos pela não aprovação. E de acordo com o regimento interno do CAD, em caso de empate, o presidente do CAD desempata. E eu acredito muito que o presidente do CAD seguirá o voto do relator. Há um cenário também de alguns dos conselheiros estarem impedidos de votarem ou sujeitos à suspeição de voto, caso eles se enquadrarem em alguma dessas situações que preconiza o regimento interno do CAD. No artigo número 13, aplicam-se ao presidente, aos conselheiros, ao superintendente-geral, ao economista-chefe e ao procurador-chefe as hipóteses de impedimento e suspeição prevista nos artigos 18 e 20 da Lei número 9.784
144 e nos artigos 144, 145 e 147 da Lei nº 13.105. Na última sessão de julgamento do CAD do ano passado, na qual o CAD aprovou a venda da Unidas para a Localiza, o conselheiro Luiz Henrique Bertolino Braido não pôde votar, enquadrado como suspeição, que de acordo com essas leis citadas aqui no regimento interno do CAD, no artigo 18, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Então, se algum desses conselheiros estiver enquadrado em alguma dessas restrições, esse conselheiro não poderá votar. E antes de continuar nosso vídeo, eu gostaria de deixar meu agradecimento aos amigos que contribuíram com o Pix, ajudando financeiramente o nosso canal. Muito obrigado, o Ranieri Blei Copete novamente, o Alessandro Gonçalves, o Elias Vinícius de Paula, meu amigo José Walton Ferreira Júnior. Muito obrigado. E por último, em especial, o meu amigo Guilardo Dantas dos Santos. Muito obrigado, Guilardo. Muito obrigado mesmo. Com a ajuda de vocês eu posso investir na qualidade dos nossos vídeos e financiar a busca pelas informações diretamente nas fontes. Ontem tivemos atualizações no processo de venda da imóvel junto ao CAD. 2 certidões foram anexadas ao processo. A primeira certidão é referente a uma reunião que aconteceu no dia de ontem, às 15h15, no gabinete do conselheiro Sérgio Ravagnani, juntamente com representantes e advogados da Telcomp. A outra certidão é referente a uma reunião que aconteceu no gabinete do conselheiro relator do processo de venda da imóvel, Luiz Henrique Bertolino Braido. Ele se reuniu ontem às 16 horas com representantes e advogados da Sercontel, Copel e Associação NEL. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre a Anatel. O processo de venda da imóvel junto à Anatel sofreu 4 atualizações no dia de ontem, dia 2 de fevereiro de 2022, 2 certidões de intimação cumprida e 2 boletos foram anexados ao processo. A primeira certidão de intimação é referente à Jornava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações, que será transferida para a companhia Claro, e a segunda certidão é referente à Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações, que será transferido para a companhia Vivo. E esses 2 boletos que estão restritos devem ser boletos pagos tanto por Claro quanto por Vivo. E em relação ao processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual, vemos aqui que o processo continua parado desde o dia 21 de janeiro de 2022. Eu espero que a Anatel inclua este processo na pauta da reunião do Conselho Diretor da Anatel, que vai acontecer agora, dia 10 de fevereiro de 2022, que inclusive a pauta será divulgada no dia de hoje, 3 de fevereiro de 2022. E assim que nós tivermos acesso a esta pauta da reunião do Conselho Diretor da Anatel do dia 10, nós publicaremos aqui na nossa comunidade do YouTube. Lembrando que o processo de venda do controle da Vital já foi aprovada pelo CAD e já recebeu recomendação de aprovação sem restrições pela área técnica da Anatel. E este foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço imensamente a todos que puderam assistir esse vídeo até aqui. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Não se esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!